Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo possa estar reinando em nossos corações. Nós sabemos que nós continuamos vivendo um momento excepcional, onde nosso direito de ir e vir, o nosso convívio social, a nossa relação familiar, a nossa relação com amigos, a nossa comunhão com a nossa igreja, ela tem sido afetada. Mas nós sabemos que nós não estamos e não somos abandonados, né? Porque Paulo vai dizer que nós podemos ficar perplexos com toda essa situação, com todo esse momento que nós estamos vivendo, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 16 a 18, ele diz o seguinte: Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas essas coisas. Assim fixamos nossos olhos naquilo que não se vê. Então nós não devemos fixar nossos olhos naquilo que não se vê, mas naquilo que não podemos ver, porque aquilo que nós vemos, a palavra de Paulo diz aqui que ela é transitória, né? Mas o que não se vê é eterno. Então a nossa expectativa não está nessas coisas aqui desse mundo. Embora elas nos aflijam, elas nos incomodam, mas a nossa expectativa, a nossa esperança não está nas coisas daqui da terra. Muito bem. Nós sabemos que nós estamos chegando no último estudo desse bloco de lições, né, a lição aqui, a lição 17, escrita pelo pastor Diotan Cardoso, que eu tive o privilégio de assistir 2 palestras dele lá em São Paulo. É um homem de Deus e que escreveu essas lições maravilhosas que nós podemos desfrutar dela durante esse período desse bloco de estudos. E a lição que nós vamos estudar está baseada no capítulo 20 e 21 do Evangelho de João, né, o finalzinho aí do livro de João, e que vai falar sobre a questão da ressurreição e das instruções finais, né? Mas é importante também nós não esquecermos de que nós sabemos que Jesus morreu, né? Morreu pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, né? E ele foi crucificado. Mas também lá em Colossenses, né? Paulo vai dizer que aquilo que estava escrito contra nós foi cancelado, né? Porque Jesus foi pregado na cruz pelos nossos pecados, né? Fez maldição no nosso lugar, podemos dizer assim. Muito bem, né? Mas nós sabemos que o ato da ressurreição de Jesus também deixou os discípulos, né? Deixou os discípulos e aqueles que viviam com ele bem mais próximo ali, perplexos, né? E nós sabemos que, como aqui a narrativa vai dizer aqui no capítulo 20, né? Que Maria Madalena foi aquela que primeiro que chegou ali no sepulcro, né? No sepulcro de Jesus. Diz logo aqui no primeiro versículo do capítulo 20, que no primeiro dia da semana ainda estava escuro e Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida, né? Ou revolvida em outras versões. Então, ela ficou espantada, ficou perplexa. Será o que aconteceu? Por que tiraram o corpo do mestre daqui? O que foi feito com o corpo do mestre? Né? E aquela inquietação de Maria Madalena levou ela ao encontro dos discípulos, mais especificamente ao encontro de Pedro e de João. E ela ali narra, ela ali relata aquela situação, né, que não haviam encontrado ali o corpo de Jesus. E o texto vai dizer que Pedro e João, eles correm ali para o sepulcro, né? E diz aqui o texto que João corre e chega primeiro, chega na frente, mas ele chega à porta do sepulcro, ele não entra, mas ele olha lá para dentro do sepulcro, ele não vê que Jesus estava ali, que o corpo do mestre não estava, e pelo que dá para entender, ele recua, mas Pedro vem, e como a gente conhece de Pedro, ele era sempre mais eufórico, ele que chegava mais junto, né? Alguém mais explosivo, mais impulsivo, e Pedro entra no sepulcro e realmente constata que o corpo de Jesus não estava ali, né? E o texto vai dizendo que eles voltam para casa
mas Maria Madalena continua ali, ali à porta do sepulcro, e o texto vai dizer que ela estava em prantos ali na porta do sepulcro, e que ela consegue, ela olha, né? Ela olha e abaixa e olha mais uma vez lá para dentro do sepulcro, né? Assim, naquela esperança de querer ver mais alguma coisa. E ela consegue ver. E o texto vai dizer que haviam dentro daquele sepulcro dois homens, né? Que eram dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés da onde Jesus havia sido colocado, né? E o texto vai dizer que quando ela se vira, ela ouve, né? Ela ouve alguém que fala com ela, né? E então, e quem era esse alguém, né? Esse alguém era Jesus, né? Mas antes disso, os discípulos ali, quando eles, ou melhor dizendo, os anjos, né? Quando Maria, verem que Maria estava chorando, né? Eles questionam, mulher, por que que você está chorando, né? O que está acontecendo? E ela diz, não, porque levaram o corpo do meu Senhor, e o texto vai dizer que ela pensava até que fosse, não sabia o que estava acontecendo, né? E aí depois Jesus se dá a conhecer que é ele que estava ali, e o texto vai dizer que ela ela vai para poder levar, Jesus diz assim, ó, leva essa notícia e diz lá os meus irmãos, né? Mas o autor aqui ele começa com um questionamento e diz assim, ó, Jesus disse, você creu porque viu, bem-aventurados os que não viram e creram, né? A gente fica imaginando, né, naquela situação ali, né, de o corpo de Jesus não está ali, em saber tanto a Maria Madalena, os discípulos ficarem questionando o que havia com, com, com o corpo de Jesus, né? Mas mais na frente lá ele vai dizer que ele faz essa referência aqui a Tomé, né? Porque o texto vai dizer lá que Tomé, quando da primeira aparição, quando Jesus aparece aos discípulos, a primeira é quando Jesus aparece a Maria Madalena, mas a primeira aparição, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, ele diz que ele aparece no meio deles, eles estão de portas fechadas, porque eles ainda estão temerosos, né? Porque, poxa, mataram o mestre, né? E eles também possivelmente seriam perseguidos, já estavam sendo perseguidos pelas autoridades religiosas. Então eles estavam reclusos, ainda amedrontados, né? Mas Jesus está no meio deles, se dá a conhecer ao meio deles. Então eles ficam ainda perplexos, né? E Jesus ali no meio deles, eles se alegram, né? E Jesus diz, Pai, sejam convosco ou com vocês. Então Jesus traz ainda uma tranquilidade para os seus discípulos, né? Porque estavam ali com eles, né? Fazendo com que eles não ficassem de um momento de tristeza, de um momento de medo, a transformar num momento realmente num momento de alegria e num momento de paz, né? E o autor aqui ele vai dizendo o seguinte que naquela sexta-feira Jesus, né, na cruz já havia sido tudo consumado. No sábado nada fizeram os discípulos, pois era dia sagrado dos judeus. Então não se podia fazer nada, né? E eles estavam reclusos ali, entristecidos, com toda essa situação, até porque não poderiam fazer absolutamente nada. Havia duas respostas para a pergunta, porém somente uma é verdadeira. A primeira seria que os outros discípulos teriam levado o corpo de Jesus, né? Alguém poderia ter pensado, ele não estava lá porque alguém já chegou antes, já havia tirado o corpo. E a segunda ele diz aqui que a verdadeira é de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes ele nos diz o seguinte, que a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você poderia visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Isso é uma verdade que nós sabemos e nós desfrutamos desta verdade. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele faz essa afirmativa aqui com base na que a própria palavra de Deus mostra e pelo esse texto e pelo esse estudo que nós estamos fazendo aqui.
Então nós já falamos que a primeira aparição, né, foi lá para Maria Madalena, e a primeira aparição para os discípulos, quando eles estavam ali fechados, eles estavam reclusos, né, ali, como falei, amedrontados, assustados com toda aquela situação, né? E aqui o autor vai dizer também que é o seguinte, que as pessoas do passado e de hoje, que não compreendem a morte e a ressurreição de Jesus, estão fadadas ao choro e ao sofrimento, né? O apóstolo João claramente quer enfatizar esse estado do espírito de Maria diante do sepulcro. Quantas vezes aparece a descrição, né, do seu choro? A razão do choro é descrita no versículo 13, né, que vai dizer aqui que levaram o corpo de Jesus. Então ela estava entristecida. Ele diz aqui que as pessoas, voltando a dizer, que as pessoas do passado e de hoje que não compreendem a morte e a ressurreição de Jesus são fadadas ao choro. Paulo nos ensinou que nossa esperança não está limitada a essa vida. A ressurreição de Jesus é a primícia da nossa ressurreição, né? Ele vai dizer lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, dos versículos 19 e 20, ele diz o seguinte, que a nossa esperança em Cristo não é apenas para essa vida. Somos mais dignos de compaixão do que entre os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram, né? Mostrando que Jesus, ele foi sempre o primeiro em tudo, e ele vai ser sempre o primeiro na nossa vida, né? Que ele não ficou lá no sepulcro, ele ressuscitou, né? Mostrando que nós também ressuscitaremos, estaremos com ele. Então ele mostrando o que nós devemos esperar, o que nós vamos alcançar. E vai dizer também aqui que a outra aparição, depois que Jesus apareceu lá para Maria Madalena, apareceu para os discípulos, diz que ele aparece outra vez lá para os seus discípulos, né? Mas dessa vez o texto vai dizer lá que Tomé estava presente, né? E Tomé já tinha feito a narrativa que os discípulos perguntam para ele, Tomé, olha, o mestre esteve aqui, nós vimos, né? E vai dizer, e o texto vai dizer lá a respeito de Tomé, e vai falar sobre Tomé, dizendo que os discípulos perguntam, olha, Tomé, nós vimos o mestre, né? E observaram que era ele realmente aqui, ele esteve aqui entre nós, e Tomé falou, não, mas eu não vi, eu só vou acreditar se eu ver lá, olhar, colocar a mão lá, colocar o dedo e etc, né? Na mão, no lado, né? Mas Jesus aparece a segunda vez, né? E antes mesmo que Tomé dirigisse a palavra, né? Porque Jesus conhecia, sabia o que estava no pensamento dele, sabia que estava no coração dele. Jesus diz, Tomé, olha aqui o lado aqui, olha ver aqui que eu fui transpassado. Olha aqui as minhas mãos como estão perfuradas, né? O texto não diz se Tomé tocou ou não em Jesus, mas Jesus se dá a conhecer e se mostra a ele, né? O que nós podemos entender nesse contexto aí, que mesmo muitas das vezes com a nossa indiferença, a nossa incredulidade, Jesus nos dá a oportunidade, Jesus nos dá o privilégio de nos dar a chance de nós reconhecermos que em meio às dúvidas, ele tira as nossas dúvidas, né? Ele não deixa que nós venhamos a ficar com dúvida. Mesmo que isso venha afetar a nossa fé, ele vem fortalecer a nossa fé, né? Mostrando que nós podemos acreditar. Ele se faz presente, ele vem tirar as nossas dúvidas. Que nós não possamos, como diz aqui o texto, nós não possamos ser incrédulos como Tomé foi naquele contexto, né? Mas nós podemos acreditar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E o texto vai dizer também aqui que os discípulos, após isso, né? E Jesus vai dizer, Pai seja convosco, e agora Jesus vai dizer, olha, eu já fiz a minha parte, eu não vou ficar mais com vocês, eu não posso ficar mais com vocês, mas vocês agora precisam ir, continuar falando desse evangelho, para que as pessoas possam ser alcançadas, né? E o texto vai dizer lá que Jesus sopra o do Espírito dele sobre aqueles discípulos, ou seja, comissiona eles, dizendo que eles precisam ir, e capacitando eles, né, dando condições para que eles pudessem falar da palavra. E ele vai dizer aqui que uma terceira questão aqui que foi importante, que é o compromisso, né?
que a própria palavra de Deus vai dizer assim, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E quem recebeu esse primeiro privilégio e essa primeira responsabilidade após a morte de Jesus? Foram os discípulos, né? E por extensão, somos nós hoje, nós somos comissionados, né? A graça de Deus, o sopro do Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, né? E nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, para que o nome de Jesus possa ser conhecido, para que não haja dúvida, para que as pessoas entendam que Jesus é o Senhor, que Ele morreu, né? Que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus e que Ele intercede por nós. Então esse também é o nosso compromisso, né? E o autor aqui diz também, né, que se você faz parte desse grupo de pessoas que acham que o céu, para ver e sentir ou tocar em algum, e pode crer, reflita sobre o assunto, pois o plano de Deus é mais sábio do que isso. Então, nós não podemos acreditar só nas coisas que são palpáveis, né? Não podemos ter um Deus que nós precisamos tocar, precisamos sentir, né? A Bíblia fala que nós somos cristãos, nós vivemos pela esperança. Nós cremos que Jesus nasceu, que Ele viveu, que morreu e que ressuscitou e que está à destra de Deus e que um dia ou Ele vai buscar a sua igreja ou nós vamos ser arrebatados, ou se nós não estivermos nessa vida aqui, nós vamos ressuscitar e estaremos junto com o nosso Mestre e com o nosso Senhor. E o texto vai dizer aí também, aí vai dar mais uma caminhada, e ele vai dizer, já lá no capítulo 21, que Jesus estava andando lá na praia, lá nas margens lá do mar, e os seus discípulos estavam ali e eles se põem ao mar para pescar, mas o texto vai dizer que eles não conseguem pescar absolutamente nada, né? Eles ainda não tinham conhecido ao longe que era Jesus, e ele mandou jogar a rede para o lado direito, e o texto vai dizer que eles puxaram uma rede ainda muito cheia de peixe, né? Então, mostrando ainda que Jesus ainda estava ali por perto, cuidando dos seus discípulos, capacitando-os, encorajando-os, né? Para que eles pudessem ser encorajados para a grande missão e grande responsabilidade que haveria e que estava sobre eles, né? E interessante a gente ver que o texto vai dizer aqui mas os outros discípulos viram no barquinho e arrastaram a rede com os peixes porque estavam a cerca apenas de 200 côvados da terra. Ao desembarcaram, viram ali o pão e o peixe sobre as brasas. Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes e que apanhasse. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes, apesar dos peixes da rede não se romperem, né? Então Jesus deixou se conhecer, mas o texto vai dizer que eles estavam tão ainda perplexos que eles não ousavam perguntar se realmente era Jesus que estava ali. Eles sabiam, mas eles não fizeram essa pergunta, não questionaram, né? E aqui diz que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros ou das minhas ovelhas? Jesus voltou a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta ou pastoreia minhas ovelhas, né? E da terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque perguntou a terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas, né? Então o que Jesus está dizendo disse aqui para Pedro e está dizendo para cada um de nós? Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos gostar de gente para poder pregar o evangelho, né? Se nós não amarmos as pessoas não vão conseguir ver o amor de Deus em cada um de nós. Então nós precisamos amar as pessoas de tal maneira que elas possam sentir a presença de Deus em nós e que está chegando nela. Então por isso que Jesus faz esse questionamento, né? E Pedro fica até preocupado porque o texto vai dizer aqui que João era o discípulo amado, né? Eu acho que até ele esperava que Jesus fosse dar essa responsabilidade de ser aquele que fosse conduzir o rebanho a partir de então e que fosse ser ali o líder daquele grupo, né? Mas ele dá essa responsabilidade para Pedro.
E se nós formos olhar para o histórico de Pedro e todas as coisas que ele fez, ele contrariou, negou a Jesus e muitas das vezes tomou ação que não deveria tomar, não demonstrou ação de amor lá quando ele corta a orelha do soldado, né? E Jesus demonstra amor colocando no lugar. E várias outras atitudes que Pedro teve, né? Rudes, mas Jesus coloca sobre os ombros dele essa grande responsabilidade. Então, mostrando também, Jesus está mostrando para cada um de nós, quando nós nos tornamos novas criaturas, né? As coisas velhas ficam para trás, aquela parte rude do homem que não tem o conhecimento de Deus, ela fica para trás. Deus faz de nós novas criaturas, homens prontos para divulgar a palavra de Deus. Então, que eu e você, nós possamos ser esses, né? O novo Pedro, que agora realmente entende o amor de Deus, não é simplesmente um amor de uma pessoa para outra, né? Eu gosto de você. Não, realmente é o amor de Deus. Se colocar, ver a necessidade do outro, de ser alcançado pela graça e pelo favor de Deus, né? E aqui ele diz aqui, no versículo 21, ao vê-lo, Pedro perguntou, Senhor, o que acontecerá a ele, ou seja, a João? O Senhor está me colocando como líder, né? E João, que andava muito próximo do Senhor, que é o né? E Jesus responde, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não fica preocupado como o outro pensa, como o outro vai me buscar, como é a condição do outro. O importante é a nossa condição perante Jesus, né? Porque a gente fica preocupado com o outro. Mas fulano, né? Então assim, tinha a vida assim, tinha a vida assado, né? E por que ele, por que não eu? Jesus falou, cada um faz a sua parte. Você me segue, né? Deixa que o meu problema com ele eu resolvo, né? E aqui no texto ele continua aqui, divulgou entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Ou seja, se nós vamos ser arrebatados, se não vamos ser arrebatados, se nós vamos morrer antes do arrebatamento, isso não importa, né? O importa é que nós estejamos com Cristo. A nossa condição perante as outras pessoas, isso não é importante, né? Saber se o outro gosta de branco, se gosta de preto, se acorda cedo, se dorme tarde, isso não importa. O importa é que nós sejamos servos do Senhor e estejamos preparados para um dia encontrar com Ele. E ele aqui diz aqui no versículo 24. E esse discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que eu sou testemunho e verdadeiro. Jesus, né? Falando de João, né? Que João narrou esses eventos aqui de Jesus. E aqui no versículo 25 diz aqui, Jesus realizou ainda muitas outras coisas que, se elas fossem escritas por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Então está dizendo o seguinte, que tudo que Jesus fez, nós não podemos tomar conhecimento, porque foram muitos os atos de Jesus, né? Mas só o que já nos é relatado pela sua escritura, pelo testemunho da sua palavra, já é o suficiente para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós e nós vamos encontrar ele na vida eterna. Então, que nós possamos crer, acreditar que, embora vivamos momentos difíceis, né? E a palavra vai dizer que aquilo que está reservado a nós é muito maior do que nós estamos vivendo aqui, né? Paulo vai dizer isso, vai falar, né, que a glória que nos é revelada, vai ser revelada, é muito maior, né? Então, diz que nós não precisamos não estar preocupados, ou seja, estar preparados, mas não preocupados, né? E o autor aqui conclui esse estudo dizendo o seguinte, né? Concluímos esta lição e a revista citando as palavras do apóstolo Paulo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, né? Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Quer dizer, nós não devemos viver para nós, mas nós vivemos para Cristo, né? Porque ele morreu por nós, né? Um que morreu por todos.
que devemos também dar a vida para o nosso Mestre. Né? Em outras palavras, devemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que essa verdade, né, ela não possa se findar em mim, se findar em você. Né? Que possamos entender que Jesus ressuscitou, que ele deixou as instruções muito claras, né? Que nós precisamos continuar pregando essa palavra, anunciando essa palavra, para que todos possam ser alcançados. Então que Deus possa nos abençoar, possa continuar falando aos nossos corações, e aquilo que aqui não foi falado, que aquilo não foi comentado, mas que você estudou, que o Espírito Santo falou ao seu coração, que ele possa completar isso e muito mais no seu coração, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então aqui nós chegamos ao final desse bloco de estudos, e que Deus possa ter abençoado na sua vida e a vida dos seus familiares, e que você possa passar por esse momento realmente com tranquilidade. Saber que realmente possamos ficar perplexos, possamos ficar realmente abalados, mas entender que realmente Deus está no controle e que tudo que Ele faz é para glorificar o seu próprio nome, e que nós possamos estar conscientes que nada disso pode nos abalar. Podemos ficar entristecidos? Com certeza. Podemos ficar realmente ansiosos por muita coisa? Podemos ficar, mas não podemos ficar desanimados e saber que nós não estamos abandonados, porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar, e a graça e a paz de Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Então, que nós possamos estar orando para que Deus possa fazer o melhor para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso Brasil. Que Deus assim nos abençoe. Amém.